Isso é que o torna impuro. Disse Jesus, aqueles que ele chamou para estar mais perto dele, explicando aquilo que ele tinha dito diante daquela grande multidão. Quando ele toca nessa realidade que fazia parte da vida do povo judeu, a questão da purificação da lei da alimentação, que está no Levítico, capítulo 11. Também no texto do Deuteronômio 14, Levítico 10. Esses textos estão tratando dos alimentos que o povo judeu não poderia fazer uso, porque era considerado um alimento impuro. E Jesus vem fazer essa proclamação para aquele povo, para que aquele povo entendesse a realidade. É o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Por quê? Recusando-se a comer aquilo que na lei dos alimentos dizia ser impuro, o judeu pensava que ele era a pessoa mais pura da face da terra, por não ter comido o alimento. E muitos deles, por causa da observância dessa lei, não averiguavam realmente aquilo que saía do coração deles. E aí viviam muitos desvios, muitas realidades contrárias à palavra de Deus, aos mandamentos, pensando que vivendo a lei do alimento, eles estavam puros. E Jesus vem não simplesmente abolir a lei da alimentação, mas chamar a atenção deles para que eles estivessem atentos exatamente a realidades que poderiam fazer com que a alma deles estivesse impura, a alma deles estivesse manchada. E o que mancha a alma? O que nos fere? Jesus, ele está explicando que o pecado, ele é produzido no interior da pessoa. É o que sai. Aquilo que está no íntimo da pessoa. Ele está relacionando as suas intenções e os seus pensamentos. Todo pecado é produzido na intenção e no pensamento. Ninguém peca de uma hora para outra. A coisa vai sendo produzida, vai sendo pensada, a gente vai dando oportunidade para que os pensamentos voem, a gente vai dando oportunidade para que a coisa seja maquinada dentro de nós, e daí a pouco nós colocamos para fora aquilo que nós alimentamos nas nossas intenções e nos nossos pensamentos. O que aquele povo pensava? Em manter a aparência. Deus não nos chama a manter a aparência. Deus não nos chama para viver um teatro, ou para sermos personagens de novela. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para uma vida sincera. Deus nos chama para uma vida íntegra. Deus nos chama para uma vida de testemunho. Deus não nos chama para uma vida de aparência. Quantas pessoas vivem de aparência, mostrando aquilo que não são, não sendo sinceras com elas mesmas. Muitas vezes nós não somos sinceros conosco mesmos, nós nos enganamos, nós pensamos que nós estamos representando, nós não estamos representando, a nossa vida é real. Senão a gente traz até para o real aquilo que muitas pessoas vivem no virtual, nos perfis falsos, nas redes de relacionamento. Tudo aparência. Deus quer nos chamar para a realidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer chamar você para a realidade, para a real.
Deus quer convocar você para viver a realidade. Nós temos que sair dessa representação e dessa aparência que muitas vezes nós queremos demonstrar para as pessoas. A gente pode viver de aparência para as pessoas, mas Deus conhece a nossa verdade. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o que acontece quando nós estamos dentro das quatro paredes. Deus sabe o que acontece quando nós estamos com a nossa cabeça no travesseiro. Só nós e Ele. Deus sabe, Deus conhece a nossa verdade. Nós não precisamos ficar representando, maquiando a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres sinceros. Sermos sinceros se nós temos fraquezas, se nós trazemos limitações, se nós relutamos com as impurezas dentro do nosso coração. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Porque só na sinceridade, só na nossa liberdade de viver uma sinceridade com Deus, um relacionamento íntimo, aonde eu me dou a conhecer por Ele, livremente, e digo para Ele quem eu sou, e digo para Ele das minhas fraquezas, e digo para Ele da loucura da minha fantasia, das loucuras dos meus desejos, daquilo que muitas vezes eu penso, julgo, que Ele vai ter possibilidade de agir e transformar a nossa vida. Ele quer nos transformar por dentro. Ele quer nos transformar por dentro. Ele quer fazer de nós pessoas novas. Ele quer retirar a máscara. Ele quer arrancar de nós a maquiagem. Ele quer retirar de nós aquilo que às vezes nós usamos para impressionar as pessoas, mas nós não impressionamos Deus, porque Deus sabe quem nós somos. Deus te conhece. Deus sabe o seu nome, a sua linhagem. Deus conhece os seus parentes. Deus conhece o seu endereço. Deus sabe aonde você trabalha. Deus sabe o que você tem falado por aí, que você tem vivido por aí. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Pergunta para o seu irmão aí, em algum momento ele te rejeitou? Te rejeitou? Quando você estava na pinga, rapaz? Ele te rejeitou quando você ainda não conhecia a verdade e vivia de motel em motel? Ele te rejeitou quando você era a maior fofoqueira da sua rua? Ainda é? Oh, meu Deus! Ele te rejeitou quando você sentava no seu sofá para ver a novela das 6 e terminava com Big Brother Brasil? Ele nunca te rejeitou, mas Ele não quer que você continue sendo aquilo que às vezes você tem feito a opção de ser. Diga para o seu irmão, Ele não te rejeitou. Sabe que não é a hora? Diga para o seu irmão, sabe que não é a hora de você também não rejeitá-lo mais? Não rejeitar mais a palavra, a verdade, a proposta da santidade, a proposta de abandonar as obras das trevas, o caminho das trevas. Será que não chegou a hora de nós vivermos uma vida sincera, na luz de Cristo, iluminadas pelo Senhor? Será que não chegou a hora da gente mostrar a nossa cara para o mundo, mostrar quem nós somos, que nós somos filhos amados de Deus, que nós permitimos que Deus transformasse a nossa impureza e fizesse de nós pessoas puras? Será que não chegou a hora de nós testemunharmos e mostrar para o mundo, para que o mundo veja, para que o mundo creia que é possível viver o Evangelho hoje, viver os mandamentos hoje, viver a palavra de Deus hoje, viver a pureza hoje, viver a santidade nesse mundo que rejeita a Deus? Será que não chegou a hora de nós nos levantarmos como o verdadeiro povo de Deus, aquele povo que testemunha e que por testemunhar arrasta uma grande multidão atrás de si?
Eu conheci um rapaz, nesses últimos meses, há 2 meses atrás, que ele vivia na podridão, estragado, exalava, porque São Paulo diz que nós somos o perfume de Cristo. Não é o perfume de Cristo que está aí do seu lado, ó. Faz assim, ó. Pior se estiver sendo o perfume do inferno, está cheirando podre. O perfume de Cristo é o melhor perfume. É aquele odor que arrasta. E esse rapaz vivia na podridão, não acreditava em Deus, era ateu. E um dia, ele teve uma experiência terrível. Ele estava vindo de uma dessas noites perdidas, vindo de uma situação difícil, e ele não se encontrou com Deus, se encontrou com o diabo. O diabo sentou no banco do carona do carro dele e disse para ele: se você fizer um pacto agora comigo de sangue, eu te dou tudo o que você quiser. E ele via, conversava, e o diabo falou assim: para aí nessa esquina e faça agora o pacto de sangue comigo. Ele parou o carro, ele não lembra de como aconteceu, ele parou o carro e apagou. Quando ele acordou, o carro estava ligado, o pisca-alerta, o alerta estava ligado, e quando ele olhou para o lado, aquela presença maligna já não estava mais lá, mas tinha um punhal. Tinha um punhal para ele tomar a decisão de que lado ele ia ficar. Do lado de Deus ou do lado do diabo? Na mesma hora ele começou a chorar e lembrou da mãe dele, que sempre rezava o texto pela conversão dele. E ele pegou o telefone, ligou para a mãe e disse: mãe, aconteceu isso, isso e isso. E ela começou a rezar a Ave Maria, a rezar o Pai Nosso, a pedir a Deus a libertação. Ele conseguiu jogar o punhal fora, ligar o carro, parece coisa de filme, e chegar até em casa. E hoje, esse homem é um homem de Deus. É um homem transformado pelo Espírito. E por que eu falei nele? Exatamente pela obra que Deus tem realizado, pelo testemunho dele. Hoje mesmo ele me testemunhou que eu encontrei com ele. Hoje à tarde ele foi à minha casa para fazer um negócio para mim, um serviço. E ele disse: padre, essa semana eu estava em tal lugar, e lá nesse lugar existiam alguns jovens que estavam imersos à droga, e ali Deus e o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu comecei a contar o meu testemunho para eles. 2 daqueles 4 jovens que estavam lá voltaram para a igreja e estão caminhando com Deus a partir do meu testemunho, a partir daquilo que eu contei para eles, que era a minha vida e a opção e a decisão que eu tomei por servir a Deus. Padre, o meu pacto hoje é com nosso Senhor Jesus Cristo, é um pacto de vida eterna, porque eu vou morar no céu. A nossa vida é feita de decisões, a nossa vida ela é feita de opções. Deus não pode optar e decidir por nós, Ele se decidiu assim. Ele plantou um jardim em Éden, e Ele deu autoridade. Adão era o administrador do jardim. Deus fez tudo na sua infinita bondade para alegrar o homem, a ponto de criar a sua companheira. Agora sim, no texto mais para frente do Gênesis, Adão vai dizer: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Deus fez tudo para fazer o homem feliz.